Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. Finalmente eu li esse, que é considerado uma das bases da literatura americana. Antes de As Aventuras de Huckleberry Finn, a escrita americana era considerada mera cópia da escrita europeia. O que me empolgou pra caramba, ainda mais depois de ter lido As Aventuras de Tom Sawyer, que já tem vídeo aqui no canal inclusive. E pra mim, uma palavra resume todo o livro: decepção. Cara, eu gerei muita expectativa e acabei me decepcionando. Eu sei que é errado criticar uma obra com base numa comparação com outra, mas As Aventuras de Huck é a continuação de As Aventuras de Tom. Lyrics, fat ass. Tom Sawyer built a raft and floated down a river with a black guy. I read the book. That's not Tom Sawyer, that's Huckleberry Finn, stupid. I am Geddy Lee, and I will sing whatever lyrics I want. Just start the song again, and this time do it right. Fang! Logo, a comparação se torna inevitável. Também é lugar comum que a maioria das continuações normalmente não são tão boas quanto a primeira, salvo algumas exceções. Entretanto, neste caso específico, o livro As Aventuras de Huck é considerado uma obra-prima que quebrou paradigmas e mudou a literatura americana. Por isso, eu esperava muito mais. No primeiro livro, que já tem vídeo aqui no canal inclusive, trata-se de uma história que flui naturalmente. A leitura vai se passando e as coisas que vão acontecendo com as crianças são totalmente críveis e se tornam muito engraçadas exatamente por se parecerem em grande parte com as coisas que nós fizemos ou faríamos nas nossas infâncias. Já neste livro, me parece que a história é meio forçada para parecer engraçada. Um outro ponto importante é que no livro do Tom, as personagens secundárias são muito ricas. A tia Polly, por exemplo, é uma carola que tenta ser super rigorosa com o sobrinho. É um alívio cômico muito bom. Fora a forma como nos sentimos ambientados naquele tempo, os costumes, as crenças, etc. Não senti a mesma coisa nesse livro. Pelo contrário, eu me arrastei na leitura. A história começa alguns meses depois do término da história anterior. Huck tem um pai que é o bêbado da cidade, bate nele e o explora. Por essa razão, foi adotado por uma senhora da cidade após o desfecho heróico da história anterior. Ele ainda não se habituou à nova vida, não gosta da escola e não gosta dos bons modos que vem aprendendo. Nesse ínterim, seu pai o sequestra, ele consegue escapar e nessa fuga encontra o também fugitivo o escravo Jim e se tornam companheiros de escapada. Logo no início, encontram dois trambiqueiros que também se juntam ao grupo, alegando pertencer à realeza. E nessa parte fica muito forçado. Eles pedem para ser tratados por majestade, umas coisas assim. No caminho, esses dois arrumam formas torpes de ganhar dinheiro e uma situação após a outra, por mais que tenha vontade, Huck não consegue se dispersar deles. Não me empolguei com essa história. O livro vai melhorar bem lá na frente quando Tom Sawyer aparece na história, mas não há tempo de salvá-la. Tudo bem que se passou um tempo, que as pessoas mudam, mas eu não reconheci a mesma persona do Huck do livro anterior. Ele continua inocente, mas de um jeito diferente. E as coisas que ele pensava e que o tornavam engraçado já não fazem parte do conto. Senti muito a perda das características da personagem, mas confesso que isso pode ser chatice minha, pode ser implicância, pode ser um monte de coisas, né? Como eu havia dito no outro vídeo, eu queria entender melhor a razão pela qual este livro é acusado de racista. Acabei encontrando algumas razões para isso. O escravo Jim é bastante ignorante e às vezes meio tapado. Isso pode ter incomodado quem lê. Mas ao contrário do que parece, Jim se destaca na história por ter um grande coração
E nos momentos em que aparece, é possível se emocionar com a sua bondade e ingenuidade. Huck tenta ajudar Jim a se tornar um homem livre e com isso vive um dilema. Ele aprendeu desde muito pequeno que ajudar um negro fujão era um dos maiores pecados. E agora, ele ajuda o amigo e vai para o inferno? Apesar de algumas coisas poderem incomodar, eu creio que essas pessoas não se deram conta que Jim é a personagem mais profunda da história. Enquanto nele somente qualidades são destacadas, a maioria das personagens brancas são retratadas como mesquinhas, desonestas e puxa-sacos. Por estas e outras razões é que eu não considero essa leitura racista. Pelo contrário, para mim a leitura é antirracista. Porém é importante perceber que estamos falando de um homem dessa época. Para mim fica claro no livro que ele quer humanizar a personagem do escravo, mas isso não quer dizer que ele pensasse na ideia de igualdade. Talvez ele pensasse que o negro fosse inferior. Ainda assim, já estava um passo à frente das pessoas que defendiam a escravidão. Por conta dessa leitura, acabei me enveredando em Monteiro Lobato com a mesma problemática e comprei o seu livro que também é considerado racista, Negrinha. Primeiro que eu fui enganado. O livro se chama Negrinha, mas Negrinha é apenas o primeiro conto de poucas páginas. E é uma história muito triste, que retrata uma menina órfã de pais escravos e que foi adotada pela senhora da casa. Novamente, o Monteiro Lobato ele retrata as personagens escravistas como hipócritas, enaltecendo as qualidades da menina que sofre, que é tratada como objeto. Ela fica o dia todo sentada na sala, olhando para um relógio, que a mínima transgressão às rígidas regras da casa, ela já toma uma surra e a única alegria que ela tem de hora em hora é quando no relógio o cuco aparece e dá o ar de sua graça. Até que um dia, por conta de uma visita que ela tem, a possibilidade de brincar com uma boneca. E então sua vida muda. Ela descobre que existe vida além daquela sala. Não só lá fora, coisas novas para serem descobertas, como em sua mente mesmo, há um mundo em que somente a criatividade pode limitar até onde ela vai. Mas a tristeza dessa história é que ao descobrir que há tanto o que descobrir, ela está fadada a ficar no mesmo lugar, sem poder fazer nada, e saber que podia fazer tantas coisas só faz com que ela vá murchando e entrando em um torpor cada vez maior. Depois dessas duas leituras, a impressão que me dá é que há uma dificuldade muito grande em se fazer uma leitura levando em consideração a época em que ela foi escrita, e que a visão que as pessoas têm sobre o que é um texto racista está muito fora da realidade. Ou então, eu é que não faço a mínima ideia do significado que essa palavra tão execrável tenha. Por hoje é só, obrigado e um abraço. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in